Olha só, pessoal. Pelo menos 450 pessoas, entre familiares e ex-empregados da mina de amianto que foi explorada pela empresa Sama no município de Bom Jesus da Serra, sudoeste baiano, passam desde a última segunda-feira por exames de saúde com o objetivo de identificar eventuais sinais de câncer decorrente da exposição prolongada ao agente químico. Para a realização de tomografias, emissão de laudos médicos e prescrição de tratamento, o Ministério Público do Trabalho destinou recursos para a contratação de uma unidade móvel e uma equipe especializada do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. O serviço vai ser realizado até o próximo dia 21 de setembro. Bom, é sobre esse assunto todo que a gente conversa agora com a auditora fiscal do trabalho aposentada, ela que é fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a BREA, a engenheira Fernanda Gianazzi. Prazer, muito obrigado recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes do Isso é Bahia. Muito obrigada por nos abrir esse espaço. Fernanda, a gente sabe, isso já está mais do que comprovado, que a exposição ao amianto tem consequências graves, duradouras na saúde das pessoas. Na sua avaliação, por que a empresa responsável pela mina de Bom Jesus da Serra não tomou medidas adequadas para minimizar os riscos à saúde da população, mesmo sabendo dos perigos do amianto? Então, quando ela se instalou no Brasil, né, a multinacional francesa Saint-Gobain, à época, né, Brasilite, né, do grupo, que faz parte desse grupo, produtor de telhas e caixas d'água, eles começaram a explorar esse minério e já sabiam dos males causados pelo amianto desde o início do século XX, desde 1906. E, evidentemente, contavam, tá, com a ignorância da população, dos nossos órgãos estatais, né, na questão da fiscalização, e isso fez com que eles explorassem essa mina entre 1939 e 1967, quando se transferiram para Goiás. Pois é, e apesar do banimento do amianto no Brasil desde 2017, se não me engano, não é? Os passivos ambientais, como lá em Bom Jesus da Serra, ainda afetam milhares de pessoas. Qual é a sua avaliação sobre a fiscalização do cumprimento das leis e o compromisso das empresas em reparar os danos causados? Bom, esse é o nosso grande dilema do momento. Apesar de uma decisão que foi considerada histórica uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a nossa Corte Constitucional, a última instância, em 2017, que proibiu o amianto sob todas as formas, houve, em 2019, uma afronta do Estado de Goiás, que aprovou uma lei que permite a continuidade da exploração do minério até mais 5 anos, né? E isso foi agora reeditada, essa lei, pelo governador Ronaldo Caiado, e que permite, então, essa exploração por mais 5 anos. Então, nós temos aí, desde 2017, 7 anos, tá? E agora mais 5, quer dizer, uma decisão que vai levar 12 anos para ser implementada e permitindo que outras populações em outros continentes, principalmente a Ásia, continuem recebendo o nosso mineral, que é proibido em todo o território nacional. Se constitui numa prática chamada de duplo padrão ou de racismo ambiental. Bom dia, Fernanda, bom dia, Ernesto aqui. Em linhas gerais, qual é o quadro resultante de todos esses anos de exploração de amianto até a produção ser interrompida? Qual é o quadro na saúde das pessoas que ficaram expostas mais diretamente ao amianto? Pois é, Ernesto, veja, o lobby é tão forte, é tão poderoso, que em 1995... ao arrepio de tudo que se discutia no momento, que era a proibição, acompanhando o que os países desenvolvidos já estavam adotando, o Brasil adotou uma lei em 95, pelo uso controlado do amianto, uso seguro do amianto, que não existe em lugar nenhum, tá? E isso foi
se arrastando, e com isso, como obrigação do Sistema Único de Saúde de acompanhar e vigiar a saúde da população exposta, isso nunca ocorreu de maneira efetiva, de maneira sistemática. Então, o que nós temos hoje é um chamado silêncio epidemiológico, tá? É uma invisibilidade social dessas doenças, que é o que nós estamos tentando fazer, né? Através desse projeto que foi mencionado logo no início, né? Com apoio tanto do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria de São Paulo, como a Procuradoria de Vitória da Conquista, para que nós possamos mostrar, né, aos órgãos, principalmente da saúde, previdência, trabalho, meio ambiente, os problemas causados por essa indústria que tem uma atividade predatória, que é a mineração, que não há como se dizer que a mineração é algo sustentável. E aí, em Salvador, em Simões Filho, nós temos o passivo também dos ex-empregados da Eternit, tá? Que também não estão sendo acompanhados devidamente pelos órgãos de saúde. Agora, pelo que você está dizendo, a gente tem uma dificuldade para saber exatamente o tamanho do problema, o número de pessoas afetadas, que doenças elas desenvolveram a partir da exposição ao amianto, mas a conta chega para o SUS de qualquer jeito, é isso? Com certeza, com certeza. Essas pessoas que trabalharam ou que se expuseram ambientalmente a esse cancerígeno reconhecido pelos órgãos internacionais de saúde, né, eles todos acabam buscando serviços, né, do serviço público. E doenças como o mesotelioma, que é o câncer do amianto, requer, tá, altíssimo custo. Por quê? Porque ele vai para o setor terciário, tá, da área de saúde, do Sistema Único de Saúde, que é aquele que envolve a alta complexidade oncológica, e não há muito o que fazer, né, já que quando os casos chegam, já estão em estado muito avançado da doença. E aí o prognóstico, a sobrevida é inferior a 1 ano de idade para essas pessoas. Para a gente encerrar, a gente está falando aqui de problemas causados pelo amianto, os altos custos de tratamento, do sofrimento das vítimas que se expuseram a esse agente químico. Você acha que essa indenização de R$540 mil destinadas pelo Ministério Público do Trabalho é suficiente para reparar os danos causados às pessoas afetadas? Na verdade, esse investimento que está sendo feito pelo Ministério Público do Trabalho é para ajudar a dar visibilidade, né? Nós trouxemos, hoje eu estou aqui em Poções, né? Inclusive daqui lhes manda um grande abraço aqui o presidente da VICAF, nosso amigo Inácio Teixeira. Né? Inácio Teixeira, nosso colega, jornalista, fotógrafo. Sim, nós estamos hoje aqui em Poções, daqui a pouco indo para Bom Jesus. Esse recurso está sendo empregado, né, porque nós trouxemos uma carreta tomógrafo e na região não há, nem em Poções, nem em Bom Jesus, recursos para fazer esses exames. Ela veio de Barretos, 1.300 quilômetros, né? É uma carreta tomógrafo de última geração que vai fazer um mapeamento de 450 expostos, tanto de ex-empregados, né, porque a grande maioria já até morreu, infelizmente, sem diagnóstico, né, ou de causa desconhecida, que é o que a gente encontra aqui na região, né, e Bom Jesus e Poções, e isso vai nos dar um retrato da situação, né, o perfil, tá, de mortalidade dessa população. Claro que isso é uma amostra, não é o universo, né, 450 representa alguma coisa em torno de 5% da população, mas o que nós queremos com isso? Né, exigir dos órgãos de saúde, do Ministério da Saúde, que tenham um olhar para essa população da Bahia, de Minas Gerais, dos estados que estão muito mais envolvidos com essa produção dita perigosa, tá? Suja, que causou e causa tantos males, já que as doenças do amianto, elas não são diagnosticadas de imediato após a exposição, podem levar anos para se manifestarem. É uma doença insidiosa, como diz o trabalhador, ela fica lá incubada, não é? E que quando ela
se manifesta e aí nós temos essa situação. Engenheira Fernanda Gianazzi, ela que é auditora fiscal do trabalho, aposentada, fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Boa sorte nessa sua luta e muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte sempre conosco. Um abraço forte, até uma próxima. Bom dia para a senhora. Bom dia, e eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os seus ouvintes. Agora 7:17 na tarde fina. Chefe, só acrescentar uma informação para quem se interessar por essa história do amianto, que é gravíssima, já matou muita gente, já desorganizou várias famílias, deixou jovens sem pais, inclusive. O parlamentar aqui que atuou muito nessa questão já está pendurou a chuteira, que é o professor, ex-deputado, ex-presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Zilton Rocha. Mas ele produziu, enquanto era deputado, um documentário muito importante que pode ser encontrado no YouTube sobre as consequências da exposição ao amianto. É importante a gente dar atenção a esse assunto, porque a gente precisa conhecer da mineração, das consequências da mineração, porque é uma atividade econômica crescente. Tem uma campanha aí que a gente está vendo, mineração tem tudo, aqui na nossa frente, tudo tem produto que deriva da mineração. A Bahia tem um potencial enorme da produção mineral e a gente precisa conhecer bem isso para que a gente extraia os benefícios e controle as consequências da nossa, porque de fato é uma atividade que inevitavelmente causa impacto. Conhecimento, informação qualificada, essa é a chave para a gente enfrentar esse tipo de problema sem perder a oportunidade de crescimento, desenvolvimento econômico para todo mundo. A Bahia precisa disso também. Agora 8:45 na tarde fina.